Quero pensar sobre um assunto muito importante hoje, que é o legado. Toda família deixa legados. Todos nós recebemos legados que vêm das gerações anteriores. E todos nós vamos deixar legados para as próximas gerações. Nós estamos vivendo uma época onde a sensação que vivemos é que a vida vai acabar só em nós. Estava conversando com os pastores do intervalo, com o bispo, com os meus amigos pastores ali, sobre, por exemplo, o momento da igreja, né? A igreja vive um momento um pouco confuso, onde muitas vezes as pregações se tornaram humanistas demais e imediatistas demais, como se Deus se limitasse apenas ao nosso período de vida, né? Porém, Deus é relacional, mas Deus também é transgeracional. Deus atua nas gerações. Deus, quando quis se revelar aos homens lá no Êxodo, quando Moisés foi convocado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés pergunta, mas quem é o Senhor? E Deus não tem um nome. Deus não é nome. Deus é o título. Tá? Na verdade, não é que Deus é pai. É que o pai é Deus. Nosso pai é Deus. Ele é pai. E esse nosso pai é Deus. Agora, ele não tem um nome. Então, Moisés pergunta, mas qual é o teu nome? Por uma razão óbvia. Moisés fora criado no Egito com seus conterrâneos, né, hebreus, e durante mais de 4 séculos eles estavam influenciados pela cultura egípcia, que é extremamente politeísta, com vários deuses. Então, seria difícil dizer para o povo, Deus me mandou, mas que Deus é esse? Então, Deus falou, diga que o eu sou te enviou. Mas eu sou também não é um nome, é uma sentença. É porque Deus é. Até abrindo parênteses, um dia alguém discutiu comigo, mas qual a prova que Deus existe? Mas Deus não existe. Deus é. O que existe tem começo e fim, Ele é. Ele é atemporal, Ele é eterno. Ele não tem que provar a existência de Deus, Ele é. Eu sou. É por isso que Ele falou, a certa vez, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Vê que o tempo não varia. Não fala, Ele era, é e será. Ele é. Deus é. Então, Deus não está muito preocupado em dizer o seu nome. Eu estava até conversando com os irmãos sobre isso. Quando você pega qualquer religião antiga, né, dos povos mais antigos da humanidade, os fenícios, os assírios, os babilônicos, os deuses apresentados por esses povos, porque, embora muita gente tente descredibilizar a fé, dizendo que a crença na divindade é uma coisa ultrapassada, só existe cultura porque tem culto, né? Culto vem de cultura. Então, todo povo tem um culto. Então, os cultos antigos, os deuses que eram apresentados por esses povos, tinham sempre uma origem, né? O sol e a lua tiveram relações, nasceu um rio, e daquele rio veio a deusa Shiva e tal. O nosso Deus, o nosso Pai, começa o seu livro sagrado, Gênesis, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus é esse? Deus não está preocupado em explicar quem é Ele. Ele vai ser revelado na relação, você entende? Porque Deus é um Deus relacional, um Deus trino, né? E esse Deus se revela na humanidade por famílias. Então, quando Moisés pergunta qual é o seu nome, ele fala, tá bom, você quer saber quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão. Então, Deus se identificou com a relação, entende? Quem é o seu? Eu sou amigo do Ednei. Eu sou o esposo da Patrícia. Eu sou o pai do Aleph. Eu sou amigo do Cláudio. Eu sou essa pessoa que relaciona com outra pessoa. Mas ele não parou só em Abraão. Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus tanto é relacional, como é geracional. Então, Deus atua nas gerações. Quando Deus entra na vida de alguém, é para curar gerações inteiras. Certo? Também, infelizmente, quando o dano, o mal, a dor, a ferida entra na geração, é para danar, ferir e machucar muitas gerações. Hoje, na perspectiva da ciência ortomolecular, se fala muito da questão da memória celular. Nós trazemos memórias até transgeracionais, de dores que são passadas para nós de geração para geração. Isso é um fato. Então, nós deixamos legados e recebemos legados o tempo inteiro. E como eu falei, vivemos uma época muito para o hoje, né? Uma época muito para o prazer, para se realizar. Ninguém está muito pensando em futuro, em projeto. Por isso que eu me preocupei quando eu disse que a nossa teologia não pode ser humanista nesse sentido, nem hedonista de prazer, porque eu posso passar o tempo inteiro a crença em um Deus que está preocupado só em resolver os meus problemas hoje e está tudo bem. Deus tem interesse, de fato, nas gerações inteiras. E nós deixamos legados, eu repito. Eu quero pensar um pouco sobre isso hoje. Quais os legados que recebemos e quais os legados que já estamos deixando para a próxima geração. Eu quero usar como base bíblica uma história bem interessante, que está no livro do Gênesis, capítulo 35, dos versículos 16 ao 21. Gênesis 35, 16 ao 21. É importante começar pensando no Gênesis,
Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? É o primeiro livro do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. E esse nome Gênesis, vocês sabem, é um nome grego, né? Dado na tradução na Septuaginta, quando traduziu do hebraico para o grego. Mas a palavra original para esse livro é Bereshit, no hebraico. Tanto Bereshit como Gênesis fala de princípio. Então, na verdade, não é só porque é o primeiro livro, não. É porque é o princípio de tudo. Não só o princípio, mas aqui há princípios que são eternos. Tá? Nós sabemos que a teologia passa por um período chamado de lei, né? Que é para Israel. Mas o Gênesis é antes da lei. Então, os princípios estabelecidos no Gênesis são eternos. O conceito do Shabat, do sábado, né? Nós não guardamos o sábado como fazem nossos irmãos adventistas, mas nós entendemos que há um dia de descanso do Senhor. O Senhor é o nosso descanso, né? Mas o princípio de parar um dia para repousar é necessário, é um princípio bíblico, eterno. Não é uma lei. Há o Shabat judaico, específico da lei. Nós devolvemos dízimos até hoje, como princípio, não como proibição, como determinação, como imposição, como na lei de Moisés tinha para o povo de Israel, onde o dízimo era uma lei, quem não dava estava condenado, devorador destruído. Nós não cremos assim. Mas o princípio do dízimo, da aliança com aquele que cuida da sua vida, é tirado do Gênesis, quando Abraão devolve 10ª parte dos seus despojos a Melquisedeque, o sacerdote que cuidou dele. O princípio do casamento monogâmico e heterossexual é apresentado no Gênesis, né? Quando um homem e uma mulher se tornam os dois uma só carne. O casamento, inclusive, que na perspectiva bíblica, como o próprio Cristo falou, no princípio era assim, é indissolúvel, até que a morte os separe. Então, esses princípios são eternos. Então, as histórias do Gênesis são bem interessantes, que trazem princípios que têm que ser marcados. E aqui é um princípio sobre legado bem interessante que eu quero pensar com você. Gênesis 35, versículo 16 a 21, quem encontrou pode dizer amém. Amém. Quem não encontrou, tá a cola aqui fácil, só acompanhar, tá bom? Diz aí, eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Éder. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque é um privilégio, mais uma vez, lermos a Tua palavra, que é santa. Quero pedir humildemente que o Senhor se utilize de mim como instrumento da Tua revelação. Ajuda-me a extrair do meu coração aquilo que está no Teu Espírito, Senhor. Pai, eu te peço que todo espírito contrário à Tua palavra seja resistido nessa hora. Toda apatia, toda resistência na alma, todo comichão nos ouvidos, todo bloqueio na mente. Que se cumpra a oração do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, para que com armas espirituais venhamos a destruir toda a fortaleza na mente, anular todo argumento sofismático, anular toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, para que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo nessa manhã, para que assim essa semente poderosa que é a Tua palavra, encontre em nossos corações solos férteis e produzam frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração pode dizer amém, meu irmão. Estamos diante de uma história de um nascimento de uma criança, e que quando essa criança nasce, a mãe escolhe o nome dessa criança como Benoni, e o pai não satisfaz os desejos da mãe e chama a criança de Benjamim. E a gente vai começar a entender o quanto que os nomes representam legados inicialmente. Porém, antes é bom contextualizar essa história. Eu sei que a maioria de vocês conhece essa história, mas como pessoas assistiram essa mensagem que talvez não sejam evangélicas, essa é a história da família patriarcal, a família que eu citei no começo da pregação, que quando Moisés perguntou qual o seu nome, Senhor, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus se relaciona com essa família, que é a família dos patriarcas, de onde veio a nação de Israel, a família de onde originou a nossa fé, que é uma fé teologicamente chamada judaico-cristã. Então, nós estamos ligados a essa família de alguma forma, é a família modelo, no livro dos princípios. Então, tudo o que acontece com essa família é
de preponderância de importância para nós, é muito importante para nós. É bom pensar que essa família abençoada carregou em si pesos de legados não tão saudáveis. Abraão, por exemplo, o pai da fé, o amigo de Deus, uma certa vez mentiu, dizendo que sua esposa era sua irmã, com medo da morte, para levar vantagem na situação. Depois seu filho Isaac faz a mesma coisa. E o seu neto Jacó também faz a mesma coisa de forma diferente, para se beneficiar da bênção do seu pai, receber a bênção da primogenitura do seu irmão. Você vê um Abraão que, num tempo de escassez e fome, sai de Canaã, que é a terra da promessa, e vai para o Egito, se abrigar nesse lugar. A mesma coisa Isaac faz, e depois Jacó também. Você vê um Abraão que não soube tratar bem com seus filhos e preferiu Isaac e preteriu Esaú. E essa guerra está até hoje aí. Toda a guerra que você vê entre árabes e judeus não é por petróleo. Os árabes têm muito petróleo. E não pense que os judeus são os santinhos e os árabes são os demônios. Ali são os filhos brigando pelo coração do pai. Toda a briga é por causa de um pedaço de terra onde está o pináculo, o final do monte, onde Isaac seria sacrificado. Na verdade, a briga toda é pelo coração do pai Abraão, porque ambos, Ismael e Isaac, judeus e árabes, são filhos de Abraão. E a briga é pelo coração do pai, na verdade. Olha como fica duro um tratamento diferenciado com os filhos depois de tantas gerações passadas, tantos séculos e milênios terem se passado. Assim Isaac também prefere Esaú e despreza Jacó. E Jacó, o filho de Isaac, prefere José em detrimento a todos os seus filhos. E em todos os casos, isso gera tragédia na família. Coincidência ou não, Abraão amou Sara, que era estéril, Isaac amou Rebeca, que era estéril, e Jacó amou Raquel, que também era estéril. Ok, pode ser só coincidência, vai dizer? Eu penso que não. A Bíblia é muito intencional. E quando ela detalha essas histórias que estão quase que escondidas ali nas entrelinhas dos textos bíblicos, está apontando para uma realidade, que nós repetimos histórias e que há legados deixados de uma geração para outra. Salomão, o sábio Salomão, que no final da sua vida escreve o livro de Eclesiastes, que é o livro da crise existencial de Salomão. Salomão está em crise quando escreve Eclesiastes. Ele está questionando tudo. Graças a Deus ele encerra bem o livro com uma conclusão linda, quando ele fala, depois de tudo que foi escrito e foi pensado, o que importa é: tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para todos os homens. Mas ele está em crise, fazendo várias perguntas, são perguntas nossas. E no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, no final da sua vida, escreve um livro de Eclesiastes, capítulo falando da questão do tempo, né, que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, vai falando de tempo, e lá no capítulo 3, versículo 15, ele diz: o que é já foi, o que há de ser também já foi, por isso Deus pedirá conta ou investigará o que se passou. O que é que Salomão está dizendo? Que o tempo é cíclico, que a história é cíclica. E esse é um dos conceitos de história. A história é cíclica, ela se repete. Então, nós vamos o tempo inteiro repetindo histórias. Porém, quando o fazemos de forma intuitiva, sem pensar, há um grande risco de não filtrarmos o que deveríamos filtrar para a próxima geração. E de acabamos deixando para a geração seguinte aquilo que não foi resolvido na geração anterior. Isso é muito sério, gente. Lá em Êxodo, quando o Senhor fala dos mandamentos, ele fala que Deus visitará a iniquidade do pai, do filho, até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem. Hoje há várias pesquisas na área da sistêmica e também da neurociência, de que quando surge uma pessoa esquizofrênica, é provável que haja 3 ou 4 gerações adoecidas na família, de problemas que não foram tratados. Então, na verdade, as doenças mentais e emocionais são familiares, são sistêmicas. Uma pessoa eclode aquela doença, uma pessoa que sintomatiza aquilo, mas a família está adoecida. Então, nós deixamos legados porque recebemos legados. Eu quero pensar muito sério sobre isso com você aqui, baseado nessa história do nascimento de Benjamim. Raquel, esposa de Jacó, está caminhando na estrada, voltando com seu marido para a terra de Jacó, que é lá em Judá. E no caminho, Raquel entra em trabalho de parto. Ela tem um parto complicado. Ela já tiveram um filho anterior, que foi José, o filho preferido de Jacó. E agora dá à luz a mais uma criança, na beira da estrada, no caminho para Belém. E naquele caminho que ela dá à luz, as parteiras percebem que por alguma complexidade biológica, ou emocional, ou hormonal, não sabemos o que Raquel tinha, se ela tinha alguma questão no útero dela que não suportava, nas trompas, qualquer que seja a questão congênita ou genética, ela não consegue dar luz a essa criança com vida. Ela começa a perceber que está morrendo quando a criança está nascendo.
E aí, quando a criança está saindo do seu ventre, ela declara uma sentença para a criança, é o seu legado. Ela diz o nome. Eu quero que ele se chame Benoni. Nome é um legado. Eu comentei mais cedo com os irmãos, meu nome é Silfarne, é um nome bem atípico, né? Para os mais jovens, principalmente, né? A gente chama de Silvanei, Sulfranei, Sulfar, porque é um nome diferente. Eu gosto do meu nome Silfarne, gosto muito, até porque é um nome diferente, e a gente pensa até que é famoso, que todo mundo, você é o Silfarne, né? Porque lembra o nome antigo, não dá para esquecer, né? Eu tive o prazer de servir a Marinha, quando eu servi, meu nome de guerra era Silfarne, um nome diferente desse, lógico que vai ser Silfarne. Mas o meu nome tem um nome anterior, um nome composto, é Francisco Silfarne. Por que eu não uso muito o nome Francisco? Porque não quer ser chamado de Chico? Não, nada contra, eu acho muito bonitinho o nome Francisco. Nosso Papa aí, o Papa Católico é Francisco, é muito simpático, carismático, né? Na verdade, eu não me chamo Francisco com as pessoas, eu me apresento como Francisco na maioria das vezes, porque eu venho de uma família nordestina, eu sou cearense, com muito orgulho, vim para o Rio com 10 anos de idade, virei meio cearoca, mas sou cearense na essência mesmo, amo minha terra, né? E amo minha fortaleza. E filho de pais cearenses, então você sabe que no Nordeste, nasci há 54 anos atrás, né? Naquele tempo o pessoal não tinha muita diversão e era fazer filho que era bom. Então, meus pais tiveram 13 filhos, né? Isso aí, eu sou o 13º, o 13º. Saí ali na rapa do tacho, como diz o cearense, por isso saí baixinho assim, foi o que sobrou, né? É o que deu para escapar. E aí, minha mãe sempre foi muito criativa, dona Minervina, que está no Senhor, descansando no Senhor há 2 anos, né? Com 94 anos, eu levou de volta para casa. Minha mãezinha, quando teve o primeiro filho dela, ela chamou de Francisco, Francisco da Silva. E ela fez uma promessa para São Francisco das Chagas do Canidé. Se os filhos nascerem saudáveis, todos serão Francisco. E todos nasceram saudáveis, graças a Deus, né? Então são 10 Franciscos e 3 Franciscas, você imagina, né? É isso mesmo. Tá rindo que não é contigo, né? Tá certo, pode ir à vontade. Aí, meu irmão, isso já deu tanta pilha já, que aí, né, Francisco, Fábio, Flávio, Silfar, nem vai, né? Francisca Maria. Melhor poupar os nomes mais complicados, para vocês não rirem mais, que a pregação é séria. Então, tem vários Franciscos. Aí, se eu falo que sou Francisco, cara, vem cobrar dívida do Chico aqui. Os 10 vão sair correndo. Então, a gente usa sempre o segundo nome. Mas o nome Francisco tem muito peso. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre sistêmica familiar, estudar sobre isso, né, uns 15, 20 anos atrás, comecei a pesquisar esse assunto, eu fiquei muito interessado em entender a origem do meu nome. Francisco, ela deu em homenagem, em promessa, como eu falei, é um santo católico muito respeitado no Ceará, na cidade do Canindé, que é o São Francisco das Chagas, que é o próprio Francisco de Assis, né, da Itália, que nasceu no século XII, morreu no século XIII. Esse Francisco foi um homem muito importante para a história da igreja, né, um homem que trouxe propostas interessantes. Talvez Francisco teve a oportunidade de ser o primeiro reformador, mas ele não entendeu a mensagem, ele tem um sonho, Deus fala, reforme a minha igreja. Ele, na verdade, em vez de trazer uma reforma, e até trouxe a reforma estrutural, assim, na percepção daquela igreja muito corrompida, da Idade Média, mas ele decidiu reformar o templo na cidade de Assis, né? Mas ele, um homem muito envolvido com causas nobres, fez um voto de pobreza, né? E abandonou a sua família rica e criou a ordem dos franciscanos. E também foi um homem que morreu tendo estigmata, ou seja, ele produziu úlceras no seu corpo, que na verdade, hoje se sabe, são doenças psicossomáticas, de pessoas que não lidam bem com as emoções e acabam somatizando no corpo suas dores. Eu falei, não, peraí, esse nome tem um peso legal, mas tem um peso difícil também. E um dia eu falei com minha mãe sobre isso, vamos orar, renunciando isso, né? Porque minha mãe, por exemplo, sempre fomos muito católicos, né? Me converti com 11 anos de idade, como eu falei. Eu comecei a pregar muito cedo, com 13 anos comecei a pregar. Então era na querida Assembleia de Deus dos anos 80, né? Então, final dos anos 70, início dos anos 80, era aquela igreja bem assembleiana mesmo, de terninho e gravata, né? E aí minha mãe dizia, meu filho, se você um dia for ser pastor, você não pode ficar rico, porque pastor rico, senão está roubando a igreja, e riqueza não agrada a Deus, porque riqueza... E ela falava com toda sinceridade, riqueza afasta pessoas de Deus, a pessoa fica orgulhosa. E sabe que isso era um peso para mim, que tinha a ver com Francisco lá. E entender isso foi muito importante para mim um dia, dizendo, eu posso prosperar, eu posso... Você não sabe... A primeira vez que eu preguei no lugar que me deram uma oferta, eu fiquei quase que eu passei mal, porque não, por favor, porque era terrível aquilo para mim, tinha uma sensação que eu estava vendendo a palavra, né? Medo de prosperar, de crescer. Tanto é que eu estou corrigindo coisas da minha vida de um tempo para cá. Eu comecei a trabalhar como psicólogo clínico há apenas 7, 8 anos, porque eu não tinha nem coragem de exercer outra função, porque eu tinha que ser só pastor, porque eu não podia fazer mais nada. E depois também a questão emocional. Eu sempre fui uma pessoa que, no passado, guardava muitas dores dos outros e minhas também.
E aprendi a entender o que é meu, o que é do outro, para não adoecer, né? Eu quero viver muitos anos, eu preciso de saúde emocional para isso. Então, os nomes têm muito peso. As pessoas hoje dão nome de qualquer forma, mas nome tem significado. Nome circunscreve o indivíduo. Nos tempos bíblicos, muito mais sério. O nome tinha muito significado. Então, quando Raquel escolhe o nome Benoni, não foi o nome porque ela achou a sonoridade bonitinha. Benoni quer dizer filho da minha dor, filho do meu sofrimento. O que ela estava dizendo? Esse menino vai carregar a minha dor. Você imagina esse rapaz crescendo, alguém perguntando, qual é o seu nome? Meu nome é filho da dor da minha mãe. Porque quando eu nasci, minha mãe morreu no parto. Já imagina essa dor, gente? Pouco tempo, esse período de pandemia tem sido muito doloroso para nós. Houve 2 sepultamentos muito difíceis de mulheres grávidas. Uma que morreu ela e o bebê, outra que morreu e o bebê sobreviveu, e que eu tive que fazer o funeral. E é muito, extremamente doloroso. Uma criança que nasce fruto de uma tragédia como essa, que tem que ser amada, cuidada, vai precisar de muito cuidado, de fato. Então, esse nome, filho da minha dor, não era só pelo parto que causou a morte de Raquel. É porque Raquel foi uma mulher de muitas dores. A gente quer começar a pensar, hoje, inicialmente, o quanto nós recebemos dores como legado dos nossos pais, e estamos passando para a próxima geração as mesmas dores somadas às nossas. Raquel foi uma mulher de muitas dores. Era uma linda mulher, diz a Bíblia, muito bonita, que tinha uma irmã chamada Lia, ou Leia, que se tornou sua rival, que os pais não souberam lidar bem com a relação dos filhos. Raquel conhece Jacó, os dois se apaixonam, se beijam, choram no primeiro encontro. E Jacó decide casar com Raquel, procura Labão, pai de Raquel, que era seu tio, e pede Raquel em casamento. E Labão diz, olha, você precisa pagar um dote, você não tem recurso, está fugindo de casa. Então, o que você pode fazer? Então, Labão faz uma proposta. Você trabalha 7 anos para mim, sem receber nada. Depois de 7 anos, você pode casar com a minha filha. E Jacó aceita. Imagina qual moça não se sentiria amada dessa forma. Poxa, é uma coisa linda, esse homem me ama realmente. É pronto a trabalhar 7 anos por mim. E eu quero já abrir alguns parênteses aqui, para dizer uma coisa para vocês. A gente fala muito sobre paternidade no final, se o tempo permitir. Nós precisamos recuperar esses homens na igreja, viu, gente? Homens dignos. Ontem nós tivemos uma escola na nossa igreja. Temos uma faixa etária que são os pré-adolescentes, de 9 a 13 anos, chamamos de Rede Alerta. E os líderes da rede fizeram uma linda escola, chamada Escola de Identidade com eles. Foi muito bonitinho, acabou ontem a escola, foi formatura. E eu estava falando para os meninos, né, que vocês sejam homens dignos, né, homens que vão realmente amar mulheres com dignidade, né, homens que vão tratar a mulher com respeito, homens que não vão abusar das mulheres, que não vão ser misóginos, que não vão ser machistas, né, que não vão massacrar as mulheres, que vão tratá-las com honra, dando a posição de honra que elas merecem como mulher. Mas, infelizmente, nem sempre foi assim. E essa mulher, linda Raquel, ama esse homem Jacó, que decide lutar por ela, com dignidade. 7 anos depois, ele está pronto para casar, é organizada as bodas, e naquela época, provavelmente, a cultura era assim também lá, a noiva usava um véu espesso no rosto, o noivo não via o rosto da noiva, e depois daquele ritual teria as núpcias, né, que a gente chamou de lua de mel, mas não era uma lua de mel romântica como é hoje. Era uma coisa muito abusiva, muito violenta. Na verdade, o homem deitava com a mulher sem nem ver o rosto dela, era numa câmara escura, e ele tinha que deflorar a moça, ele tinha que provar que ela era virgem. Então, era uma relação sexual sem muito afeto. E assim foi. Só que Jacó foi enganado, e Raquel foi enganada também, que o pai dela, Labão, colocou a filha Leia, ou Lia, para casar no lugar dela. E Jacó só descobre isso depois do ato sexual. Imagina a dor de uma filha ultrajada pelo próprio pai, vilipendiada pelo próprio pai. E por que o pai fez aquilo? De novo um legado. Porque a tradição daquela família era que a filha mais velha se casa primeiro que a filha mais nova. Talvez haja pessoas aqui, sentadas nessas cadeiras, ou assistindo nossa pregação pela internet, que vêm de famílias assim. Que para manter uma tradição familiar, os pais pisaram na emoção dos filhos. Isso é sério. As vozes e as leis familiares exigem lealdade. E para cumprir a lealdade familiar, se fere sentimentos muitas vezes. Quando minha esposa estudava ainda psicologia, na infelizmente falecida aqui Gama Filho, né, perto de vocês, eu conto uma história de uma menina que, se me falha a memória, estava no 7º semestre sem sair de um dos períodos da faculdade de medicina, se não me falha a memória, o primeiro período.
Então essa moça teve um surto um dia lá e ligaram para a família, que era no Centro-Oeste, acho que Goiás ou Mato Grosso, não lembro agora, e falaram com o pai dela: sua filha está desesperada, ela não quer cursar esse curso. E falou: não, ela tem que fazer medicina. Ela é bisneta, neta e filha de médico e vai ser médica. E não tem conversa. Esse é o legado que eu estou deixando para ela, foi o termo que ele usou. Eu conheço inúmeras histórias de pessoas que acabaram a faculdade inteira e falaram: mãe, está aqui o canudo que você queria de médico, agora eu vou começar a fazer culinária, que é o que eu gosto de fazer. Muitas vezes, para manter uma tradição familiar, pessoas são massacradas. Até uma boa tradição. Tem que ficar na igreja. Tem que ser crente. Se não for crente, eu não te tenho como filho. Isso é muito pesado, gente. Para se manter tradições familiares, pessoas são torturadas emocionalmente. E talvez eu esteja falando para pessoas que sofreram isso na sua casa. E o meu cuidado hoje é que você não passe isso para a próxima geração. Então, para manter uma tradição familiar, Raquel é ultrajada. Depois que Jacó descobre o erro, naquela cultura, embora a Bíblia condene, naquela cultura específica se permitia a bigamia ou poligamia, ele pede para casar-se também com Raquel. E Labão exige mais 7 anos de trabalho gratuito. A maioria dos tradutores entendem que ele casou-se com Raquel uma semana depois e trabalhou mais 7 anos depois. Então, mesmo que seja essa hipótese, a pior hipótese seria esperar mais 7 anos, mas mesmo que seja essa hipótese, de ele ter casado uma semana depois, trabalhado mais 7 anos para pagar o casamento, aquela moça já entra no casamento como uma segunda mulher. Isso é muito importante, porque nas culturas onde há bigamia ou poligamia, a primeira mulher é a mulher principal. Todas as outras são secundárias ou terciárias, por aí afora vai. A valorizada é a primeira. A segunda e terceira mulher se aproximam muito, não é a mesma coisa, mas se aproximam muito de uma concubina. Então, Raquel entra no casamento com o homem que ela amava, sendo uma mulher de segundo plano. Por causa de um modelo familiar. E aí isso é mais sério, porque Raquel era muito linda, diz a Bíblia. E Leia, ela era estrásbica, ela era vesga. Isso tornava ela menos bonita. Imagina quanto piada essa moça sofreu a vida inteira. Tendo uma irmã muito bonita, mais nova, e ela sendo algo que a enfeiava, vamos dizer assim. Sendo bem honesto, esteticamente falando. Me parece, olhando a história, que esses pais não souberam lidar com isso e trataram uma diferente da outra. Talvez com muita peninha da Leia, o pai decidiu que ela casasse, mesmo que machucasse e rejeitasse a outra filha, que era Raquel. Eu estava comentando mais cedo que eu vim há pouco tempo de Petrolina, numa igreja que eu preguei lá, e foi muito lindo ver o que está acontecendo, onde o pastor principal, o pastor Raimundo, está transicionando a sua igreja para os seus filhos, para o Marcos e para o André. E o André, o mais novo, fez CTMDT, estudou no Canadá durante o tempo de teologia, e o Marcos é um empreendedor, ele é um auditor fiscal e tem empresas, mas o Marcos tem uma visão mais administrativa e teológica, e quando o pai procurou o mais novo, dizendo: filho, eu quero transicionar. Não, pai, transiciona para o Marcos. Ele é mais preparado do que eu. Eu conheci os dois irmãos, a harmonia, os dois são casados, com esposas, os netos, os filhos juntos, né, os sobrinhos, os primos juntos, né? Eu falei: poxa, que bonito. Infelizmente, algumas famílias não sabem fazer isso. E os irmãos se tornam rivais. Se os pais entendessem como isso é sério, irmão é o laço mais forte que existe. Porque, naturalmente, embora nem sempre a vida permita que essa naturalidade se cumpra, às vezes a vida nos trai, e nos faz com que a ordem natural se inverta, né? De novo, me perdoe falar de tristeza, mas não tem como não falar. Semana passada, você tem uma moça de 45 anos, vítima de Covid, e os pais estavam vivos. Amanhã vamos sepultar outra moça de 32 anos, que faleceu também, e os pais estão vivos. Não é o natural. O natural é que os pais venham a encerrar sua história e os filhos permaneçam. Então, se os pais forem sábios, eles vão trabalhar os filhos muita harmonia, porque eles vão estar juntos a vida inteira depois, um cuidando do outro. Mas, infelizmente, muitas famílias criam competição entre os filhos. Rivalidade. Muitos filhos cresceram sob estigma. Ah, se você fosse inteligente como teu irmão. Ah, se você fosse tão boazinha como a tua irmã é. Por que você não é igual ao seu irmão? E os pais, quando fazem isso, não têm noção do dano que estão causando. Criando competição entre os filhos. Criando rivalidade entre os filhos. E os filhos embarcam nessa disputa e muitas vezes se tornam filhos presos a essa dor e depois de anos seguidos não conseguem se relacionar bem com seus irmãos. E o pior, gerações inteiras vão sofrer depois disso.
Raquel sofreu isso. Para piorar mais a situação, Raquel, depois que casa, vê Lia gerando filhos para Jacó e descobre que ela é estéril. Ela não pode gerar filhos. Mais dor. Gente, a esterilidade hoje é um fenômeno muito preocupante. Muitas mulheres estão inférteis. E às vezes, biologicamente, tem que ter um argumento. Uma confusão para a ciência isso hoje. Há linhas de pesquisa entendendo que talvez seja uma questão hormonal, mas de origem psicológica, pela quantidade de mulheres que não conseguem ser mães, porque já foram mães dos seus pais, mães dos seus irmãos. Estiveram no que a gente chama em terapia sistêmica, parentalizados, vendo fora do papel. Eu não sei o que causou esterilidade em Raquel, mas olhando essa confusão familiar, dá para imaginar que talvez houvesse uma origem nessa área também. Mas a esterilidade não é apenas de filhos. Ser estéril fala não ser frutífero, não ser fértil, não ser produtivo. Muitos filhos sofrem esse dor por ver um irmão crescendo demais, enquanto ele não cresce tanto, e os pais muitas vezes não sabem lidar com isso, na boa intenção muitas vezes, de alavancar o filho que está embaixo, comparam o tempo inteiro. E afundam cada vez mais. Eu não quero ser cruel com vocês, eu também sou pai. Eu tive apenas um filho biológico, eu e minha esposa. Por falta de orientação, hoje eu penso várias vezes, meu filho é um filho maravilhoso, lindo realmente, um filho temente a Deus, bem casado, está seguindo a carreira profissional dele muito bem sucedido, envolvido na igreja. É um homem muito íntegro realmente, mas eu falei, eu devia ter tido mais filhos, se alguém me orientasse melhor, porque hoje eu entendo que quanto mais filhos eu tenho criado um temor do Senhor, melhor eu entrego para esse mundo pessoas boas, e o mundo precisa de gente boa. Mas quem teve mais de um filho sabe como é difícil isso, eu não quero julgar você. Eu entendo que é difícil, mas, irmãos, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para não colocar um filho contra o outro. Porque essa dor é muito forte depois. E agora essa mulher estéril tem um filho, José, depois de muito sacrifício, porém, antes de ter o primeiro filho, ela faz o que a avó de Jacó fez. Ela entrega uma escrava para ter relação com Jacó e gerar um filho para ela. Olha quanta perda, quanta dor essa mulher carregou. Aí quando tem José, ela celebra esse filho e pede, Deus me dá mais um filho. Dá-me filhos, ela disse, não eu morro. Era o anseio dela. Agora, ela está tendo o segundo filho e está morrendo. Jacó amava essa mulher e essa mulher sofreu o tempo inteiro com a rejeição. Embora bonita, embora linda, sofria com a rejeição. Eu vou compartilhar com vocês uma particularidade da minha vida, da minha família, porque minha esposa fala disso com facilidade nos seminários, então eu sei que eu vou expor você, amor, desculpa, mas isso é uma coisa que ela fala com facilidade em todos os lugares. Minha mulher é uma mulher muito linda, e é verdade, Deus foi muito bom comigo. Eu orei muito, ela orou pouco, então deu nisso, né? Ela é muito linda, é uma loura de olhos azuis maravilhosa, linda mesmo. Deus é bom com a gente, tá vendo? Jovem, tem esperança. Creia, né? Mas é que eu falo para os jovens, como é que eu conheci minha esposa? Eu, aos 18 anos, pregando. Na igreja dela, ela tinha 14. Então, a gente começou a namorar, ela tinha 15, eu tinha 19 anos, então... mas Patrícia é muito linda, e ela desde novinha tinha uma dificuldade de acreditar que era bonita. Acho que isso deu sorte para mim, né? As dores ajudam às vezes, né? Então eu dizia, amor, você... Ela falou, não, é verdade, a gente brigava por conta disso, porque a voz da rejeição era tão forte que ela ouvia do pai dela, homem religioso, homem com muita justiça própria, mas muito pesado nas palavras, que ela tinha dificuldade de acreditar nisso. Então muitas pessoas bonitas, belas, inteligentes, não acreditam na sua inteligência pelo que ouviram dos seus pais e pela comparação com os irmãos. Isso é um legado terrível. Se os pais entendessem, irmãos, o peso que tem o começo da história de alguém. O nosso cérebro não nasce totalmente pronto. A arquitetura cerebral, até que ele seja maturado, demora 22 anos pelo menos. Nosso córtex pré-frontal, a última parte a ser formada, demora muito, lá para 22 anos de idade. Então, quando a criança ouve, principalmente no período pré-verbal, antes dela falar, é internalizado numa área do nosso cérebro chamada amígdala cerebral, e produz uma memória chamada memória amidalar, que é a memória inconsciente. E as dores vividas nessa época são guardadas, e se tornam crenças, se tornam esquemas, que vão afetar a gente a vida inteira. Então, eu amo família, como eu falei, eu amo demais, gente, eu amo demais estar casado, por exemplo. De verdade, eu digo para as pessoas, eu não trocaria minha vida de solteiro pela de casado nunca. Eu amo ser casado, eu amo ter gerado meu filho. Só tive um filho biológico, mas nossa casa foi uma casa muito acolhedora e sempre filhos temporários passaram na nossa casa. 6 meses, 1 ano. Meu filho nunca foi um filho único clássico.
Já morou curitibano um ano lá em casa, morou colombiano, morou argentino, morou australiano, morou menino que foi de abrigo, 6 meses, 1 ano, 2 meses, 3 meses, vários. Vários mesmo, que se tornam como filhos, até hoje nos veem como pais. Gente, já entrei em alguns casamentos como pai de algumas 4 ou 5 meninas que me têm como pai. Então, todos que passaram lá, o nosso compromisso sempre era, vamos deixar uma marca, porque a dor de ter vindo de famílias que as vozes eram destruidoras é muito grande. Então, sim, é muito importante você gastar tempo trazendo boas memórias para os seus filhos. Memória é diferente de lembrança. Memória faz parte da nossa estrutura. A memória fica para a vida inteira. Essa era Raquel. Rejeitada pelo pai, ultrajada. E a rejeição, eu costumo dizer que é a mãe de todas as dores psíquicas. Por trás de um depressivo, de um ansioso, de uma pessoa com qualquer transtorno de personalidade, às vezes vai encontrar alguém rejeitado em algum momento da vida. Quando Deus criou o primeiro homem, o primeiro Adão, e deu um limite para ele de saúde, porque amor envolve limites, né? Você vai comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando Adão infringe esse princípio, quebra o princípio, ele sofre a consequência, porque pais saudáveis não têm medo de trazer consequências de responsabilidade para o seu filho dos seus erros. E Adão é tirado do jardim, e o conselho da Trindade diz, vamos tirar o homem do jardim, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não pode comer da árvore da vida. Por quê? Porque por uma razão que não aconteceria com certeza, Deus é soberano, mas se Adão comesse da árvore da vida, após comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele eternizaria o pecado e inviabilizaria a graça. Então o que Deus fez com Adão foi amor. Deus o tirou do jardim por amá-lo. Mas na cabeça do homem, eu imagino que isso foi rejeição. E parece que a gente carrega essa dor até hoje. Porém, a rejeição, ela é tão terrível que ela aprisiona o rejeitado a quem o rejeitou. A rejeição é muito pior do que um tapa no rosto. Eu sou totalmente contrário a pais baterem em filhos, de verdade. E não acho que filho precisa apanhar para aprender. Mas uma surra ou um tapa é muito menos doloroso do que a rejeição. Do que o filho sentir que não vale nada, que é rejeitado, que é ignorado. Filhos rejeitados tendem a não ter autonomia. Filhos rejeitados tendem a não conseguir sair de casa. Não prosperam, não casam bem e ficam presos em casa. Hoje é um fenômeno discutido da geração canguru, não é isso? Você deve ter ouvido sobre isso. Jovens têm MBA, pós, docto, mas não conseguem sair da casa dos pais. Por rejeição. Foram filhos criados em casa que os pais não têm tempo para eles. Porque a autonomia, ela é gerada nos vínculos seguros, que é a primeira necessidade básica emocional do ser humano. E se uma criança é criada numa casa onde não é vinculada de forma segura, e ela tem um papel trocado, em vez de ser filho, vira pai dos próprios pais, tem que se envolver nas brigas dos pais para resolver o problema dos pais, e se disputa o irmão com o outro lugar do coração do pai. Essa rejeição fere tanto essa pessoa que ela não tem liberdade para romper. Olha o que acontece com Raquel. Depois de toda a rejeição, Jacó prospera, decide voltar para sua terra, em Judá, e leva suas esposas consigo, mas Raquel leva escondido os ídolos do lar do seu pai. Sabe o que eram os ídolos do lar? Eram estátuas dos ancestrais da família. Sabe o que Raquel está levando? Os legados familiares. Ela não estava livre para ir embora. Então ela prende, esconde, mente e guarda isso. E quando Labão vai procurar os ídolos do lar e pergunta onde estão, e Jacó diz, ninguém roubou seus ídolos. E Jacó lança uma sentença. Se alguém roubou, que essa pessoa morra. Nem assim, Raquel diz, fui eu que roubei, por favor, toma de volta. Ela não conseguiu falar. Você não tem noção do que é a dor de uma rejeição. Você fala, por que a pessoa sofre tanto assim? Há pessoas que vão se torturar a vida inteira pela rejeição vivida em casa. Rejeição às vezes causada intencional ou inconsciente. Às vezes os pais não têm preparo, sofrem. E Raquel, então, aceitou a sentença da própria morte e aconteceu de fato isso. Quando ela dá à luz o segundo filho, ela começa a morrer. Não se sabe como é que estava o emocional dessa mulher. Ela não se sentiu ela morreu no caminho
da estrada para chegar em Belém. Ela chegaria no seu destino, você entende isso? Ela chegaria naquilo que era o propósito dela, mas ela morre antes. Até quando você vai se permitir se boicotar e morrer os seus projetos de vida por dores da família? Eu não falo isso te acusando, por favor, entenda o que você está sentindo. Mas Deus está te propondo uma rota nova aqui hoje. Porque se você não tratar esse legado, você vai passar esse legado para a próxima geração. E talvez até já esteja passando. Passando suas dores para os seus filhos. Benoni, filho da minha dor. Garoto, vai para a escola, menino. Eu te pago a melhor escola aqui do Rio de Janeiro. Quando era criança, eu andava quilômetros a pé. Valoriza a roupa que eu te dei. Eu usava a roupa dos meus irmãos. Você nem liga para a comida que eu te dei para comer. Eu comi o pão que sobrava dos meus irmãos. Seu filho não tem culpa da sua história. Como você não tinha culpa da história dos seus pais. Eduque seu filho, discipline, oriente. Aponte ele está errando, exija que ele faça o melhor possível na escola, já que você pega uma boa escola para ele, mas não entregue a ele as dores que são suas. Filho, quem está certo? Eu ou mamãe? O que você acha? E o filho tem que responder quem está certo na briga, pelo amor de Deus. Pais que se aconselham com os filhos. E muitas crianças aqui foram crianças vivendo com esse inferno dentro de casa, tendo que apaziguar a briga dos pais. Algumas meninas aqui apanharam no lugar das mães. Alguns meninos nunca tiveram afeto do pai, porque o pai achava que desse carinho para o filho ia virar gay. Como se carinho até afetasse a identidade de alguém, pelo contrário, reforça. E aí, meus irmãos, chega o momento dos nossos filhos virem e receberem o mesmo legado. Porque não conseguimos filtrar. Somos intuitivos, não somos conscientes. Filho da minha dor, receba esse legado. Raquel está morrendo e vendo os seus filhos ficarem para sua rival. Ela lança a sentença. Esse é o filho da minha dor. Muita gente viveu esse dilema dentro de casa e está repetindo a mesma coisa agora. Mulheres casadas, com 30 anos de idade, os pais tendo 55, em plena lucidez e saúde, e que deixam a casa do seu marido, do seu esposo, dos seus filhos, para resolver o problema dos pais na casa dos pais. Nós estamos, ouça uma coisa muito séria aqui, gente, antecipando o Alzheimer na mente de muitas pessoas, inutilizando nossos idosos. Maridos que não cuidam dos filhos para cuidar do irmão de 25 anos que é alcoólatra, enquanto os pais não resolvem a situação. Parece que eu sou cruel quando digo isso, não é verdade? Mas a Bíblia diz que casamento é um corte geracional, sim. Por isso deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e ambos tornarão uma só carne. É um corte geracional. Você sempre vai honrar os seus pais. Mas os problemas dos seus irmãos são dos seus pais, não os seus. Quando você se casa. Assim foi Raquel. Encerra sua vida com uma sentença tão cruel como essa. Chame-no de Benoni. Graças a Deus, logo depois, Jacó diz o contrário. Não, ele vai se chamar Benjamim. Sabe o que quer dizer Benjamim? Filho da minha destra, da minha mão direita. Para o judeu, mão direita é a mão do trabalho, a mão da força. Ele vai ser o filho da minha força. Meus irmãos, você não tem noção de como foi difícil Jacó desonrar ou descumprir o pedido final da sua amada Raquel. Essa mulher está morrendo. É a mulher do coração dele, que ele amou, que foi ultrajada pelo pai, que foi traída pela irmã, que era estéril, que quis dar filhos para ele, que sabia que estava sofrendo por ter sua rival cuidando dos seus filhos. Mesmo assim, Jacó, no leito de morte de Raquel, não cumpriu o pedido dela. Tem muita gente presa aqui a sentenças feitas no leito de morte de alguém, carregando um caixão nas costas. Nunca deixe cuidar do seu irmão. O seu irmão é alcoólatra aos 50 anos, você não cuida dos seus filhos para cuidar do seu irmão. Será que isso é saudável, gente? Meu filho nunca vem dessa casa. Está lá, o inventário nunca é fechado.
Um imóvel podia ser valorizado para a família inteira, mas está preso por emoções. Cuidado com as promessas que você faz no leito de morte de alguém. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com a minha esposa nos sepultamentos. É quebrar isso mesmo. Às vezes alguém chega para o garoto de 8 anos, você agora é o homenzinho da casa. O homenzinho da casa, na verdade, é um filho órfão que perdeu o pai. Ele não é o homenzinho da casa, é o menino que está sofrendo. Ele não tem que ser o homenzinho da casa. Se você fez promessas no leito de morte da sua mãe, da sua avó, do seu pai, e se essa promessa está destruindo a sua família atual, renuncie a essa promessa em nome de Jesus. Para que você não torture os seus filhos. Não passe para eles a dor que é sua. Jacó teve coragem de falar, não. Jacó amava muito aquela mulher, mas o passo seguinte a isso foi fazer um montão de pedras, fazer um monumento e seguir seu caminho. Meus amados irmãos, eu não estou já longe de mim, ainda mais ser uma irresponsabilidade como psicólogo clínico que trabalha tanto com luto, ignorar o luto de você, que você está sentindo. Mas não morra com quem morreu. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, sofra, viva o luto, busque ajuda, mas caminhe. Você tem uma geração inteira precisando de você para receber legados. Jacó caminhou, seguiu o seu caminho levando seu filho, que ele chama de Benjamim, filho da minha força. Jacó sabia o peso de um nome, né? Você percebe que o versículo, se você está no texto mais uma vez, versículo 21, não chama mais Jacó, chama de Israel, porque era o seu novo nome, lembra disso? Quando esse menino nasceu, ele nasceu junto com seu irmão, era gêmeo. Quando os gêmeos estavam no ventre de Rebeca, Rebeca recebeu uma palavra profética de que o filho mais novo seria superior ao mais velho, ou seja, o que seria de segundo lugar, assumiria a liderança. Era uma promessa de Deus. Por que Deus quis assim? Não sei. Deus não seguia pelas linhas que nós achamos que são corretas. Deus tem uma forma certa de agir. Deus não está enquadrado num caixote, Deus não está fechado no modelo. Ele tinha um plano diferente. E quando o primeiro bebê sai e as parteiras percebem que esse bebê é muito peludo, chamam-no de Esaú, quer dizer peludo. E quando puxa o bebê, vem um outro bebê. E a mãozinha do segundo bebê está agarrada no calcanhar do primeiro. E o que elas dizem? Está vendo? Quer tomar o lugar do irmão. Vamos chamá-lo de Jacó. Quer dizer, usurpador. Aquele que quer tomar o lugar de outra pessoa. Não. Jacó não era usurpador. Jacó era alguém lutando para viver. Era um lutador. E ele viveu a vida inteira com esse peso do nome Jacó, enganando e sendo enganado, usurpando e sendo usurpado, até que tem um encontro com Deus. No Val de Jaboque, tem uma luta com Deus. E Deus, quando está lutando com Jacó, Jacó diz, Senhor, eu não te largo enquanto não me abençoares. Deus pergunta, qual o teu nome? Ah, meus irmãos, quando Deus perguntou qual o teu nome, Deus é um pai tão precioso que Ele não tem pena dos seus filhos. Ouça isso, Deus não tem pena de filho. Deus ama filho. E quem ama, trata mesmo que doa. Então ele pergunta qual o seu nome, ele foi no núcleo da ferida, no núcleo central. Eu sou Jacó. Aí Deus fala, não, você é Israel. Você é aquele que luta com Deus e prevalece. Porque foi assim que eu te vi quando você estava no ventre da sua mãe, como Israel, não como Jacó. As pessoas te chamaram de Jacó, mas eu te chamo de Israel. A tua história de vida pode te apontar como uma pessoa desgraçada, infeliz, depressiva, mas Deus tem outra história para você. Você crê nisso? Deus tem outro legado para você. Ouça uma coisa, meus irmãos, o que nós ouvimos na nossa história, o que nós ouvimos desde o ventre das nossas mães. Porque a vida intrauterina é vida. Tudo que a criança vive no ventre, recebendo de informação hormonal da mãe, toda a dor que você viveu, tudo que você viveu na infância, construiu crenças que até hoje limitam você, que até hoje te inviabilizam, mas Deus, nosso Pai, escreveu um livro de amor para nós, e Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, e são de paz e não de mal, para te dar um futuro e prosperidade, ou te dar em outras versões o fim que você deseja. Eu creio nisso realmente. É lógico que Deus respeita os processos neuronais que são formados no nosso cérebro. Por isso é um processo de cura que tem que ser iniciado. E quem sabe, começa com alguns aqui hoje esse processo de cura. Que vai te fazer buscar ajuda pastoral, terapêutica, intercessão, o que quer que seja. Lutar para a tua saúde. Porque Deus te viu diferente. Deus tem uma história para você. Deixa eu falar uma coisa com vocês, meus irmãos. Uma das pesquisas da desenvolvimento humano... Que hora acaba o culto, gente? Eu esqueci de aqui. De verdade, não. Fala... Que hora acaba? Pode falar de verdade. É agora já? Não, porque... Não, sério. Que hora acaba o culto, irmãos? Que ele vai falar?
Fala sério, que eu perdi um pouco. Hã? Oi? 12:30? Tá. Acho que vai passar um pouquinho, mas tudo bem. Não muito, não. Então, assim, obrigado. Você precisa saber, só para não ficar perdido, que eu me equivoquei com o horário agora aqui. Porque na minha igreja também são 2 cultos, domingo de manhã, acaba meio-dia e meia. Estou vendo aqui se essa é igual. Então, assim, irmãos, esqueci o que eu estava falando, a idade é um problema sério, né? O que eu estava falando mesmo? Alguém lembra ou não? Hã? Você lembra? Não só lembra do horário, só quer ir embora, meio-dia e meia. Assim. Isso, obrigado. Tem um pastor ali, ungido por Deus. Esse nome do pastor é pastor Rodrigo, né? Então, as pesquisas de desenvolvimento humano entendem que, na verdade, gente, nós somos muito marcados por essas vozes que vêm sendo trazidas desde a infância para nós e vão nos afetando a vida inteira. E criam conexões neuronais que são praticamente inquebráveis. Mas eu realmente creio que quando alguém tem consciência disso e começa a ir contra essa voz, é um processo de luta. Então lá no útero começa a ser marcado já. Tudo que a mãe sente, tudo que você ouve na infância. Isso não é papo freudiano, não, isso é verdade. É isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa com você, eu sinto muito que eu vou dizer para você, se isso vai escandalizar a tua teologia, o novo nascimento não acaba com esse problema. Porque o novo nascimento é gerado no Espírito. A sua alma tem que ser alimentada com coisas novas agora. Isso dá trabalho. Agora, nessas pesquisas de desenvolvimento, tem um cara que foi muito danoso, na minha humilde opinião, me perdoe os que pensam diferente, para o desenvolvimento humano, para a percepção existencial humanista, que foi um cara muito pessimista no meu modo de pensar, né, que foi Jean Paul Sartre. E a teoria sartriana diz que a existência precede a essência. Você existe sem nenhum propósito, você cria um propósito. Ele fala assim, esse celular tem um propósito para existir, esse microfone tem um propósito, o ser humano não, ele nasce. Mas eu sou mais ligado a um outro cara muito importante para desenvolvimento humano e para existência humanista, que foi Viktor Frankl, que dizia que a vida tem um propósito. E quando você entende o propósito da vida, você encontra o sentido de viver também. E tem um livro maravilhoso, recomendo todos lerem, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Esse livro é lindo. Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um psiquiatra preso no campo de concentração nazista, escreveu esse livro dentro do campo de concentração. Então, ele diz que as pessoas suportaram o holocausto nazista foram aqueles que tinham um propósito na vida e pensavam num propósito maior do que eles mesmos. E é isso que eu creio realmente. Então, Deus tem um propósito para você. Deus te criou com um propósito. Ele sonhou com você. Ele tem pensamentos bons acerca de você. O problema é que essas vozes todas estão aí batendo na tua cabeça e calando a voz de Deus. Mas hoje o Espírito Santo quer gritar bem alto, porque a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Deus pode alcançar o teu espírito hoje e te acordar. Você pode dizer amém, meus irmãos? Assim Jacó fez isso. Ele teve esse encontro com o pai e disse, você é Israel. E ele mudou. Ele logo depois se encontra com o irmão, que ele havia traído anos atrás. Há uma liberação de perdão entre os dois. Há um conserto. Há uma paz. Então Jacó está bem. Ancião, de idade, idoso, mas cheio de força. Então ele fala, não, esse menino não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. E se você acompanhar a história de Benjamim, é uma história linda. A tribo de Benjamim fica na região montanhosa, região próspera, entre Jericó e Jerusalém. Benjamim é aquele filho, quando José se dá a revelar quem é, recebe porção dobrada de Faraó. Benjamim, da tribo de Benjamim vem o primeiro rei de Israel, que é Saul. Da tribo de Benjamim vem Paulo, o apóstolo Paulo, que espalhou a mensagem para os gentios. Olha que história linda esse homem teve, porque um dia um pai, mesmo amando sua mulher, disse, não, ele não vai ser Benoni, ele vai ser Benjamim. E hoje eu quero trazer uma palavra final sobre esse sentido. Há legados ruins que recebemos, mas nós podemos dizer, não, peraí, até aqui foi, eu preciso construir um legado novo. Eu quero falar muito especialmente, me perdoem as irmãs, me perdoem queridas, quero gastar um tempo com os homens aqui agora. Queria que os homens levantassem a mão. Isso. Quem já é pai? Deixa a mão levantada. Quem já é pai? Obrigado, muito obrigado. Muitos pais aqui. Os que são pais, os que serão pais, se Deus quiser um dia, eu quero que vocês ouçam com muita atenção o que eu vou dizer aqui agora. A voz de um pai é a primeira voz de Deus que uma criança ouve. A relação da criança com a mãe é simbiótica, desde o ventre. A criança acha que é um corpo só com a mãe. Porque é uma relação, como eu falei, simbiótica mesmo. É tão conectada que nem sabe onde começa uma e acaba a outra. Quando essa criança sai do ventre, ela vai para o peito da mãe. O cheiro da mãe, a temperatura da mãe, o timbre de voz da mãe, ela conhece desde o ventre. Mas quem é o pai?
O pai é um estranho. Tem que conquistar o seu espaço. Não se escandalize não, mas todo pai tem que ter fé. A gente passou a fé para a mãe. Fé é do pai. Porque mãe sabe que é mãe. Pai só crê que é pai pela fé. Concorda comigo? Eu não é. Como é que você prova que aquele filho é teu filho? Você tem que ter fé. Ou não? Não é verdade? Sem fé que é teu filho. E isso mesmo, o pai tem que ser homem da fé mesmo. A mãe não precisa de muita fé. Mãe precisa de dedicação. Vamos pensar antropologicamente no passado? Quem é que ia para a caça? Quem é que ia para a pesca? Quem é que ia para o plantio? Era o homem ou a mulher? Era o homem. A mulher ficava em casa, cuidando. Quando o homem trazia a caça, a pesca, o produto da pesca, trazia a colheita, a mulher ia usar aquele material todo para criar alimento. É o papel da mulher, ela sabe criar, ela sabe cuidar. Mas o homem só vai caçar se tiver fé, só vai pescar se tiver fé, só planta se tiver fé. Só nem planta, nem caça, nem pesca. E tem que crer que vai pegar um animal, tem que crer que vai pescar, tem que crer que aquele fruto vai, que aquela semeadura vai dar colheita. Só que a gente foi abrindo mão disso, gente. Os homens foram se infantilizando. Nós somos um país de cultura matriarcal. Um país onde as mulheres assumiram dupla jornada. Que se tornou mais claro com a ausência paterna agora, com a quantidade de mães adolescentes. Nós temos mais de 10% dos partos no Brasil são de mães adolescentes. De cada 10 meninas adolescentes que engravida, 7 engravidam de pais também adolescentes, que não vão ser pais. Somos a nação de uma raiz miscigenada de abandono paterno. De africanos que tiveram suas famílias espalhadas pelos senhores de escravos. De índios que abandonavam suas filhas e trocavam o badulax dos portugueses. E dos portugueses que abandonaram suas famílias e vieram para cá sem família, a maioria deles condenados por algum crime. De uma nação que tem um primeiro imperador brigado com seu pai, e depois que o pai morre volta para sua terra, e deixa um filho de 8 anos órfão aqui de pai. Essa é a nossa história. De um país católico que não tem padroeiro, tem padroeira. Que o padroeiro é uma mãe. Que a imagem é da mãe com o menino Jesus no colo. Onde é que está José? José foi covardemente apagado pela cultura católica. Porque Jesus, ele teve um pai terreno de excelência, que não era seu pai biológico. Mas esse homem deu a Jesus a dignidade de não ser um filho bastardo. Jesus só teve a linhagem de Davi por causa de José. Sim, Deus escolheu o ventre de Maria, mas você acredita que o Pai eterno escolheria qualquer um para ser o pai terreno do seu filho, gente? Esse homem era digno. Esse homem foi capaz, um dia na nossa igreja, pregando sobre isso, foi tão lindo. Porque José fez uma coisa linda. José, ele abandonou todos os seus negócios para salvar o filho. Quando houve uma ameaça de que Herodes estava matando as crianças, José largou sua carpintaria e foi para o Egito. Um dia eu perguntei na igreja, qual pai faria isso? E tinha uma criança, o Nicolas, filho do Marcos. E o Nicolas tinha nessa época 8 anos. Falou, meu pai faria. Aquilo valeu a pregação toda. Para aquele pai, imagino que foi. Mas esse foi o pai, José. Jesus não foi conhecido como filho de Maria, mas como filho do carpinteiro. E até como carpinteiro, porque ele seguiu a profissão do seu pai terreno. Então José foi muito pai. Mas a história apagou isso. E nossa cultura é essa. De pais que vão se apagando. Nós marcamos reunião de oração pela família, vem 50 mulheres e um homem. Então, homens de Deus, me ouçam aqui. Vamos mudar essa rota em nome de Jesus. Você é a voz que vai abençoar o seu filho. Mesmo que você não tenha tido carinho do seu pai. Você vai aprender, porque Deus vai te dar graça para isso. Você tem um pai celestial que te ensina. Eu me converti com 11 anos, vim de uma família muito desestruturada, de um pai muito ausente. Eu sempre digo para as pessoas, eu amo a igreja, eu amo a igreja. Eu posso discordar de muita coisa que acontece na igreja, mas eu amo o ambiente da igreja, que foi um ambiente que me ensinou a ter família. Aprendi a ser pai, a ser homem na igreja. Então, busque referências na igreja. Aprenda a lidar com isso. Porque você precisa ocupar o seu lugar na sua casa. É você que vai orar pelos seus filhos. Não sua esposa apenas. É você que vai acordar de madrugada com aquela sede, vai no quarto do seu filho, abençoar seu filho. É você que vai jejuar pela sua família. Homens de Deus. A voz de um homem tem muito poder sobre o coração e a mente de uma criança. A criança gosta muito quando a mãe elogia, mas quando o pai elogia,
Você está linda, você está uma princesa hoje. Meu filho, você está lindo. Que discurso bonito você fez na escola hoje. Por favor, pais, eu sei que a vida é difícil, mas se esforce. Pelo menos uma reunião por ano vá na escola do seu filho, reunião de pais e filhos, de pais e professores. Vá uma pelo menos. Se faça presente, deixa teu filho te ver lá. Você não tem noção de como isso muda na mente de uma criança. Então assuma o seu papel. Homens que são pais, não são pais ainda. Eduquem filhos para serem homens de verdade. Não façam os seus filhos machistas. Não façam os seus filhos misóginos. Não deixe seus filhos tratem as meninas com indignidade. É vergonhoso que a gente ouve, gente. Menino de 4 anos, 5 anos. E aí, cadê o pintinho do bebê? Desculpa a expressão. Você faz isso com a vagina da menina, por acaso? E aí, arruma uma namoradinha na escola? Você faz isso com a garota, por acaso? Ah, mas um negócio é que prenda suas cabritas que meu bode está solto, não é verdade? Isso é machismo, gente. Não diga para os seus filhos, homem que homem não chora. Por isso os homens morrem muito mais cedo que as mulheres, porque não lidam com as suas emoções. O homem nem tem coragem de fazer um exame de toque retal para descobrir se tem câncer de próstata, enquanto a mulher todo ano faz o exame Papa Nicolau. Nós somos machos demais, não é verdade? Tão machos que não assumimos nem mesmo nossos temores de ir ao médico. Então, em nome de Jesus, para que os Benônios se tornem Benjamins, precisa que homens se levantem como homens realmente. Não macho. Não é o macho, não é o caba macho, não é o brabo, não é o que chega no portão batendo na porta, não. É o que vai dar ternura para os seus filhos, que vai dar limites, que vai ser exemplo, que vai ser referência para os seus filhos. Porque, como dizia Freud, é o pai que arranca a criança do colo da mãe e o projeta para a vida. Se o pai não faz isso, o que está acontecendo hoje então? Uma geração de filhos da mãe, que só tem mãe e não tem pai. A mãe dá teta, a mãe dá o peito. Nós fizemos a mesma coisa com Deus. Nossa relação com Deus é só de maternidade. A igreja virou uma grande mãe que acolhe todo mundo. Mas onde é que está o pai que põe limites? Então, em nome de Jesus, Deus levante homens aqui, que assim como Jacó, mesmo que tenha uma história difícil, talvez esteja falando para pais aqui que cometeram muitos erros com seus filhos. Talvez esteja falando com pais aqui que são separados da esposa e que há muito tempo não vê o seu filho. Não tem ex-pai. Tem ex-marido, ex-pai não tem. Então conserte isso, por favor. Ah, mas tem tanto tempo, pastor. Procure o seu filho hoje. Ligue para ele, vá na casa dele. Ele pode estar com 40 anos, você com 70. Filho, me perdoa pelo que eu fiz de errado com você. Ainda há tempo. Eu quero encerrar, já passamos muito do tempo, com uma história muito triste que eu vivi há um tempo atrás, para chorar. Acompanhei uma pessoa, uma certa vez, que me procurou ajuda pela relação difícil com seu filho adolescente. O seu filho está muito rebelde. E na época, eu não digo isso aqui, por favor, dando a impressão de que você faz então um paizão perfeito. Não. Cometi muitos erros com meu filho, mas eu acho que, honestamente, fazendo a conta, eu acertei mais do que errei. E a gente tinha uma boa relação, sempre tivemos uma boa relação eu com meu filho. E na adolescência do meu filho, esse amiguinho dele tinha a mesma idade, esse pai me procurou, poxa, eu queria que meu filho tivesse comigo igual o carinho que o Arif tem com você, assim, vocês são tão amigos e contam de tudo. E eu falei, mas, ok, mas como é que é você com ele? Eu perguntei, há quanto tempo você não tem uma conversa de mais de 1 hora com teu filho? Ele falou, mais de 1 hora? Nunca tive. Você conversou com teu filho sobre a vida, sobre o projeto de vida, sobre o futuro, sobre planos, sobre Deus? Ah, cara, não. Eu converso com meu filho às vezes, eu dou bronca nele, eu reclamo que está errando, eu dou limite para ele. Eu falei, não, estou falando de relacionamento, de vínculo. E ele chegou à conclusão que não. Eu falei, vamos fazer uma coisa contigo, eu quero que você procure teu filho, fazer uma conversa com ele de 1 hora pelo menos. Mas vai ser assim, você vai ter que sair para um lugar com ele, para um shopping, e já aproveita a dica para quem está me ouvindo aqui agora. Isso é válido. Vai no shopping, vai no restaurante, um lugar legal. E você vai sentar com ele e ter uma conversa com ele sobre a vida. Eu nem sei o que falar, então eu vou te dar um roteiro. Eu coloquei no papel. Pergunta para ele sobre Deus, sobre fé, o que ele pensa no futuro. E pergunta como ele te vê como pai. E pergunta, meu filho, me aponta aonde eu estou errando como pai. E se prepare para ouvir. Ele saiu daquele papel e falou, eu só te atendo de novo depois desse papo acontecer. Na semana seguinte, gabinete marcado. Fulano, não, então nem vem. Não vou te atender enquanto você não tiver esse papo com o seu filho. Demoraram 3 meses até ter esse papo com o filho. Sentamos e, foi muito legal, tivemos uma conversa boa, que bom, beleza. Eu conhecia a história dele e sabia que ele tinha uma história muito difícil com o pai dele também. O pai dele era um pastor, que eu conheci, e foi um homem muito severo, muito duro. Eu sabia da história. Eu disse, agora você quer que você procure seu pai. Vamos ajustar isso também. Agora dá tempo, teu pai está com 70 e poucos anos, está jubilado do ministério. Conversa com ele, uma conversa franca das dores dele. Eu vou tentar. Meus irmãos, sem exagero nenhum, demorou quase 1 ano.
Toda semana ele fala, pastor, eu tentei falar, mas eu chego para falar com meu pai, ele, agora não, para que você quer conversar comigo? Aí um sábado ele chegou para mim, um domingo, perdão, disse, pastor, estou muito feliz porque teve um churrasco ontem na casa da minha mãe. Eu tive um papo com meu pai rapidamente assim, sentamos no canto, comecei a conversar com ele, perguntar como é que ele estava, na jubilação pastoral, ele começou a contar as dores dele, da decepção de ser abandonado pela igreja, e estava triste. Eu falei, poxa pai, eu queria muito conversar contigo sobre mim também, algumas questões internas minhas que eu tenho. E foi uma conversa tão boa, pai, vamos marcar esse papo. Ele falou, vamos então nos encontrar terça-feira. Ele veio domingo, pastor, eu vou levar meu pai terça-feira na churrascaria, e eu vou fazer a ideia que o senhor me deu, que eu dei uma ideia para ele. Quando você for encontrar com seu pai, leva um penhor, um símbolo. Eu vou comprar uma gravata bonita para ele, vou dar de presente, vou levar ele numa churrascaria aqui em Nova Iguaçu. Ele estava muito feliz, gente. Eu falei, poxa, abracei, que bom, cara. Fui para casa e às 10h30 da noite ele me liga, pastor, meu pai foi hospitalizado com infarto. E naquela noite aquele pastor morreu. Isso não é história para criar drama, foi verdade. Ele chorou muito aquela noite comigo, ficamos a noite toda juntos no hospital, liberar o corpo do pai dele, fazer o atestado de óbito e tudo mais. E no sepultamento, o pai dele foi pastor de uma denominação que exercia uma liderança forte, tinham muitos pastores ali. Ele pediu a palavra no final e disse, olhando para o pai dele, pai, me perdoa porque eu demorei tanto a ter esse papo contigo. Ele disse para os pais ali, pais, não façam isso com os filhos de vocês, enquanto tiver tempo, ajustem isso. Então não espere o seu pai morrer para ajustar isso. Eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos de idade. Meu pai foi muito duro. Mas se eu tivesse a compreensão hoje que eu tinha naquela idade, eu teria ajustado essa rota antes dele morrer. Então, se você tem que procurar o seu pai, procure. Se tem que procurar o seu filho, procure. Homens, entenda uma coisa, Deus deu a nós a missão de exercermos paternidade nesse mundo. É lógico que a mãe também exerce paternidade, por incrível que pareça, como o pai também exerce maternidade. Mas a primeira missão de paternidade é do pai. Que Deus crie nessa igreja, que Deus traga nessa igreja um batismo de paternidade, de homens que vão ser modelos para os seus filhos. Fala uma coisa com você, meu irmão. Talvez você nunca suba num púlpito para pregar, talvez você nunca vá fazer missões na África, talvez você nunca... Mas seja pai. Seja pai do seu filho. Eu amo o ministério que eu tenho. Eu amo pregar o evangelho, mas sem dúvida o que eu mais amo é olhar para o meu filho e saber que eu fiz um bom trabalho com ele. Eu não estou dizendo com isso que seu filho vai ter sempre, que seu filho foi mal sucedido por culpa sua, não. Tem filhos que escolhem seus caminhos, eu sei disso. Tem filhos que mais que os pais se esforcem, eles escolhem caminhos diferentes, mas a certeza de saber, eu fiz o melhor que eu pude. E também a certeza de pensar, eu ainda tenho tempo de pedir perdão. Vamos ficar em pé e vamos orar. Legado. Qual o legado que eu vou deixar para a próxima geração? Talvez o maior legado seu, meu irmão, seja chegar para o seu filho e falar, filho, me perdoa. Eu admiti que eu errei demais com você. Não espere chegar ao final da sua vida e estar no leito de hospital gemendo de dor porque não consertou o que tinha que consertar. Jacó cometeu muitos erros na vida, mas ele teve um encontro real com Deus. Honestamente eu espero que hoje você tenha tido um encontro com Deus nessa palavra. O Pai é Deus. E esse papai vai te ensinar como ser pai. Eu queria orar pelos homens que honestamente, já passei muito horário seu, mas vou ser rápido agora. Me perdoe as mulheres, não quero rejeitar vocês, mas eu quero dar a vocês homens melhores. Isso vai ser bom para vocês, pode ter certeza. Homens casados ou não, mas pelos homens que são pais e que honestamente admitem, sabe de uma coisa? Eu errei demais como pai. Eu queria poder ajustar isso. Eu preciso da graça de Deus para isso. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tenha coragem de fazer isso. Dizer, olha, eu admito que eu errei demais como pai. E eu quero ajustar isso. Talvez eu tenha separado da minha esposa, da mãe do meu filho, ou não. Hoje eu percebo que eu fui muito duro, ou fui leniente demais, eu não soube dar limites. Mas também eu tive um pai tão difícil, sabe o que se faz? Meu pai era duro demais, que meu pai, eu sei disso, irmão, eu sei como isso dói. Mantenha uma certa distância um com o outro aqui para o distanciamento social, que é importante, mas vem aqui à frente, por favor. Deixa eu falar uma coisa com vocês que estão aqui na frente. Olhem para cá, por favor. Olhem para cá, vocês, por favor. Pode olhar para cá. Levanta a cabeça, olha para cá, irmão, por favor. Rapidinho, você que está aqui na frente. Que orgulho eu tenho de vocês, cara. Até de você que é flamenguista, viu? Eu tô tendo orgulho.
Tô brincando, é que eu sou botafoguense, sofro muito na mão de vocês, né? Então, aí é hora de vingar um pouquinho, botar para fora a raiva, mas eu amo vocês demais, porque é muito lindo isso. Pode chegar para cá, você também está na oração? Vem, está na oração? Vem para cá. Isso aqui é muito sério, gente, estão fazendo hoje. Isso aqui vale mais que uma pregação muito bonita, vale mais do que ganhar muitos negócios. É admitir responsabilidade. Deus criou o homem adulto lá no jardim. Sabe quando foi que o homem infantilizou? Quando ele pecou. É quando ele pecou, ele colocou a culpa nos outros. O adulto se responsabiliza. Então, quaisquer que tenham sido os erros que vocês cometeram, se seu filho ainda está vivo, dá tempo de corrigir isso. E começar uma rota. Não vai ser fácil, tá? Talvez você peça perdão e ele ignore você. Talvez ele te maltrate por causa disso. Mas não se incomode. Vá consciente de quem você é como homem. Pai, eu quero agradecer por cada homem que está aqui na frente hoje, Senhor. Muito obrigado, de fato, de verdade. Pai, tudo que nós falamos aqui vale a pena por causa disso. Que esses homens transformem seus filhos em benjamins. Eu quero que o amor que cobre uma multidão de pecados, não encobre, mas cobre acolhendo, cubra os pecados desses irmãos aqui, Pai. Satanás não tem mais direito de acusar esses irmãos, Pai, porque eles estão arrependidos aqui na frente. E cobertos pela graça de Deus, eles vão ter tempo de consertar essa rota com seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, dá graça a eles, para que eles tenham essa conversa com seus filhos. Que haja tempo, de, nos anos que restam, ter relação saudável com seus filhos, para que a próxima geração não seja ferida. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir esses irmãos aqui na frente? Obrigado, meus irmãos. Pode voltar para os seus lugares. Eu quero fazer um segundo pedido aqui agora. Quero fazer um segundo pedido. Quem ainda não é pai e deseja ser pai, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Homens que ainda não são pais e desejam ser pais, vem aqui à frente. Homens que querem ser pais. Pode espalhar um pouco mais para cá, meu amado. Vai para lá um pouquinho. Todos que cabem aqui na frente podem ir. Vai chegando para lá e vai mais para lá um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nem sempre a gente é pai de filho biológico. Como eu falei, o que eu falei é verdade. Eu tenho um filho biológico só que é o Aleph, mas os filhos do coração para mim são filhos mesmo. Já coloquei na minha casa gente diferente, cheia de dor. Eu tive que gastar energia com filhos emocionais. Eu nunca tive com meu filho. Gente agressiva, gente viciada. Eu tenho que agarrar, gente que tinha questões da sua sexualidade. Eu tive filhos emocionais que lutavam contra a sua sexualidade. Tive que acolher, abraçar. Então Deus pode dar a vocês filhos emocionais, mas alguns serão biológicos. E meus amados irmãos, é precioso demais exercer paternidade saudável. Eu quero que Deus inspire vocês para isso. Seja filhos biológicos, ou filhos emocionais, ou filhos espirituais. Às vezes na igreja, sabe, quando eu tinha 11 anos, eu ia para a igreja. Meu pai não era crente, meu pai era um cara adúltero. E eu muito novinho, uma família muito pobre. Era o Paraíba do bairro, nordestino. Na igreja que eu ia, sabe o que me atraiu para a igreja? Um cara chamado Ivonaldo, um seminarista batista. Eu tinha 11 anos, ele tinha 18. Esse cara jogava bola com a gente no condomínio. E todo domingo à tarde reunia as crianças para ensinar o evangelho para elas. Depois na igreja tive pessoas como José Ivan, Van Clé, Edmilson, Carvalho, líderes que foram pegando aquele garoto nordestino pobre e ensinando modelo de família. Então vocês podem ser pais de garotos aqui na igreja. Comece a observar aquele adolescente, o jovem sozinho, que não tem pai. Comece a aproximar deles. Olha, eu quero te ajudar, a gente pode caminhar juntos. Sejam isso. E os mais jovens, sonhem em paternidade. Estenda as mãos para cá, toda a igreja, por favor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esses homens, esses varões que estão aqui na frente, Deus. Desde os mais adultos aos mais meninos, Pai, que dizem: eu quero exercer paternidade saudável. Eu quero abençoar a próxima geração de homens, Deus. Homens que serão como Jacó, que depois de sofrerem toda a dor que sofreram, irão dar para os seus filhos um legado saudável. Eu os abençoo assim, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por eles. Pode voltar para os seus lugares.